Uma das coisas que me confunde quando surge algo do meu passado é nunca saber se aquilo realmente aconteceu daquela maneira, se aquela era a maneira que parecia para mim naquele momento, ou se estou inventando. Sou como um homem que passou a vida inteira semi-adormecido, tentando descobrir como ele era antes de acordar. Tudo está estranhamente borrado em câmera lenta. Aqui estou na página 84 desse romance, Flores para Algernon, do Daniel Case. Esse aqui é um livro que vai acompanhar a jornada do Charlie Gordon, um homem de 32 anos. Ele sofre de uma deficiência intelectual. Ele está em processo de alfabetização. Ele é escolhido para fazer parte de um experimento na qual vão fazer uma cirurgia no cérebro dele para que ele fique mais inteligente. O Charlie, inclusive, ele é escolhido muito pela motivação que ele tem em querer se tornar inteligente. No decorrer do livro, conforme o Charlie, depois de passar pela cirurgia, ele começa a adquirir uma inteligência antes nunca vivenciada por ele, ele começa a se lembrar de situações do seu passado. Ele é acompanhado pelos cientistas que fazem parte desse experimento, e dentro desse acompanhamento existem sessões de psicoterapia. Então o Charlie, na medida que ele vai lembrando de muitas coisas do seu passado, coisas que até então ele havia esquecido completamente, na medida que ele vai lembrando, ele vai trazendo para a psicoterapia e vai tentando elaborar esse novo saber sobre si. Aqui nesse trecho muito curioso, né, ele inclusive diz, né, ele não sabe se aquilo que ele lembra realmente aconteceu, se era a maneira que ele gostaria de lembrar ou se ele estava inventando, né? Lá atrás o Freud fala que nossas memórias, na verdade, não aconteceram exatamente como a gente lembra. A gente floreia muito, a gente coloca ali o nosso desejo também de como gostaria que tivesse sido. Isso não quer dizer que não aconteceu e não quer dizer que a gente não deve legitimar a lembrança das pessoas que elas trazem para análise, para terapia. Até porque, se aconteceu exatamente daquele jeito, se a pessoa imaginou que aconteceu daquele jeito, ou mesmo se ela inventou, isso não tem grande diferença no trabalho analítico, uma vez que o que a gente leva em conta, principalmente quando a gente escuta as pessoas na psicoterapia barra análise, não é necessariamente o que elas dizem, mas como elas dizem. Se aquilo afetou a pessoa, então vamos dizer que fica em segundo plano a ideia de que se realmente aconteceu ou não. Né? Se trata aqui de como é dito e de como aquilo afeta o sujeito. Eu vou continuar lendo aqui mais uma parte para a gente fazer alguns comentários. Tive um pesadelo na noite passada e quando acordei me lembrei de algo. Primeiro pesadelo. Estou correndo por um longo corredor, meio cego por redemoinhos de poeira. Às vezes corro para a frente, então começo a flutuar e corro para o outro lado, mas tenho medo porque estou escondendo algo no meu bolso. Não sei o que é ou onde consegui, mas sei que eles querem tomá-lo de mim e isso me assusta. Se o Charlie fosse um paciente que eu estivesse atendendo, eu já prestaria atenção aqui nessa coisa que ele está escondendo no bolso, ele não sabe o que é, né? É um fragmento importante que provavelmente tem algum significado importante para o Charlie. A parede se espatifa e subitamente há uma garota ruiva de braços estendidos para mim. Seu rosto é uma máscara vazia. Ela me toma nos braços, beijando-me e acariciando-me, e quero segurá-la perto de mim, mas tenho medo. Quanto mais ela me toca, mais assustado fico, porque sei que nunca devo tocar uma garota. Esse aqui é o imperativo do Charlie, que ele tem em mente, né? Ele carrega consigo esse imperativo de que nunca deve tocar numa garota. A gente tem aí um traço de uma certa repressão sexual, que vai ter uma história, que vai ter um início
aí na vida dele, né? Que vai ter uma origem na vida dele. E que, lógico, no processo de análise, se Charlie fosse um paciente meu, a gente investigaria de onde vem essa ideia de que ele não pode tocar uma garota. Então, enquanto seu corpo se esfrega contra o meu, sinto dentro de mim um estranho efervescer e latejar que me aquece. A gente tem uma tensão sexual. Mas quando olho para cima, vejo uma faca ensanguentada em suas mãos. Vejo que contraste, né? A gente tem a tensão sexual e tem uma imagem violenta, né? De uma faca ensanguentando suas mãos. Tento gritar enquanto corro, mas nenhum som sai da minha garganta e meus bolsos estão vazios. Isso é muito comum, né? Você sonhar, escutar de pessoas que sonham também. Essa ideia no sonho, você querer gritar, você querer falar e não conseguir, né? Isso também é um dado interessante para análise. Procuro nos bolsos, mas não sei o que perdi, nem porque estava escondendo. Sei apenas que não tenho mais, e há sangue em minhas mãos também. Outro ponto importante, que caso Charlie fosse um paciente, eu gostaria de investigar. Né? Esse sangue nas mãos. A gente tem muitas ideias sobre essa ideia de sangue nas mãos. Né? Quando acordei, pensei em Alice e tive a mesma sensação de pânico como no sonho. Do que tenho medo? Algo sobre a faca. Vejam bem, né? Ele acorda e pensa na Alice, que no caso aqui é uma personagem do livro que é a professora dele, que tem um papel importante na vida dele, e ele associa com o sonho, né? Com essa sensação de pânico. Preparei uma xícara de café e fumei um cigarro. Eu nunca tivera um sonho como aquele antes, e sabia que estava conectado à minha noite com Alice. Veja bem, por isso que Freud diz, né? O sonhador é que sabe sobre o seu sonho. O analista, o terapeuta, o psicoterapeuta vai ajudar, vai auxiliar o paciente, o sujeito, a interpretar o sonho. Mas o saber sobre o sonho e seu significado, só a pessoa que sonhou pode saber, né? Comecei a pensar nela de uma maneira diferente. Livre associação ainda é difícil, porque é difícil não controlar a direção dos pensamentos. Apenas deixar a mente aberta e permitir que qualquer coisa circule nela. Ideias emergindo na superfície como um banho de espuma. Uma mulher se banhando, uma garota, Norma tomando banho. Estou assistindo pelo buraco da fechadura. E quando ela sai da banheira para se secar, vejo que o corpo dela é diferente do meu. Alguma coisa está faltando. Olha que interessante, né? Nesse sonho aqui, esse devaneio do Charlie, né? Através da livre associação de pensamento, que é uma dos pontos primordiais no processo de análise, que o paciente fale livremente, fale o que lhe vier à mente. Ele tem meio que essa lembrança barra devaneio da diferença sexual. É quando ele percebe que o corpo, Norma aqui no caso a irmã dele, ele percebe que o corpo da Norma é diferente do dele. Esse é um dos pontos primordiais assim no entendimento da sexualidade infantil para a psicanálise. Essa diferença do corpo, né? Se diz, né? Se entende na psicanálise que o menino, quando se depara com o corpo da menina sem o órgão genital masculino, ele vai ter essa ideia de castração, um certo medo, né? Como se em algum momento ele fosse ser castrado. Isso não é tão claro na mente da criança, não é tão verbalizado, às vezes até é, mas faz parte de uma fantasia de castração, o medo de ser castrado. Então o Charlie ele vai ter essa revelação, vamos dizer assim, nos altos dos seus 32 anos, né? Vejam bem, claro que a gente está falando de um personagem que ele tem deficiência intelectual, né? E a partir da cirurgia, como está aqui no livro, ele começa a ter essas lembranças e começa a se analisar, a tentar descobrir quem ele é. Né? Ele fala aqui de ser uma pessoa adormecida durante toda a vida, né? E agora ele está despertando. E por isso que é importante a gente investigar nossas memórias, aquilo que a gente esqueceu. Né? A gente esquece geralmente porque existe um trabalho psíquico para que a gente esqueça, para que a gente reprima. Só que esquecer
entre aspas, né? Porque no nosso inconsciente essas memórias permanecem vivas, ativas e claramente assim, muitas vezes elas vão surgir, emergir não como memórias, não como recordações, mas como sintomas. Né? Daí a gente volta um pouquinho para a famosa frase do Freud, quando ele lá no início da psicanálise, até anterior à criação da psicanálise, ele tratava das histéricas e ele se deu conta de que elas sofriam de reminiscências, elas sofriam de coisas das quais elas tinham esquecido. O esquecimento leva ao sintoma. Né? Eu queria trazer um pouquinho desse livro aqui, eu gostaria de falar dele mais abertamente, mais profundamente, mas é impossível falar de Flores para Argemon sem dar spoiler. Eu só vou indicar porque é um livro muito provocativo, muito sensível, de uma grande carga emotiva, que vai principalmente nos fazer questionar o que é inteligência. Né? Porque uma das grandes jornadas aqui, um dos grandes infortúnios do Charlie Gordon é o fato dele se tornar uma pessoa muito inteligente, mas a sua vivência emocional não acompanha esse ritmo de aceleração da inteligência. Né? As emoções dele ainda são, vamos dizer, infantis. Então existe aí uma diferença entre ser inteligente. Eu não gosto do termo inteligência emocional, mas é um pouquinho isso. Né? Como que a gente lida com nossas emoções, com nossos traumas, com nossas memórias, com nossos sintomas. Então é isso. Até a próxima.